Olá, alunos, nós vamos fazer nossa revisão de transferência de calor e massa. É o primeiro bloco de revisão. Tá? Então, primeiro nós vamos falar o que é calor. Vocês lembram que calor é uma energia em trânsito, né? E o calor vai ser representado por essa letra Q. A unidade para calor, o correto, né, para utilizar é o joule, e também pode ser utilizado a caloria, né? Nós sabemos que uma caloria equivale a aproximadamente 4,19 joule. Né? E nós também falamos um pouco sobre temperatura. Né? A temperatura é o que mede o grau de agitação da matéria, né? Das partículas, das moléculas, dos átomos. E a temperatura ela é medida em graus Celsius, graus Fahrenheit ou na escala absoluta, que é Kelvin. No Sistema Internacional de Unidades nós utilizamos Kelvin. É só lembrar que 0 graus Celsius equivale a 273 Kelvin, tá certo? E 1 grau, a variação de 1 grau é a mesma coisa da variação de 1 grau em Kelvin, né? Então, por exemplo, 1 grau Celsius é 274 Kelvin, tá? E assim por diante. E uma equação bem fácil para poder compreender essa variação é que a temperatura em Kelvin é 273,16, né? Mas não precisa colocar esse vírgula 16. Colocando 273 já está de bom tamanho. Mais a temperatura em graus Celsius. Certo? Em alguns casos, vai ser importante falar sobre a variação da temperatura. Né? Quando eu falo da variação da temperatura, tanto faz estar em graus Celsius ou Kelvin, porque eu estou falando da variação, e a gente sabe que a variação de um é igual ao do outro, tá certo? Quanto variou de 0 para 1? 1. 273 para 274, 1. Só que quando é pedido a temperatura naquele momento, naquele instante, naquele estado instantâneo, é apenas utilizado Kelvin, tá certo? Um exemplo é aquela equação que o calor é igual a massa vezes o calor específico sensível vezes a variação da temperatura. Nesse daqui tanto faz se estivesse em graus Celsius ou em Kelvin. Mas naquela equação de estado que é PV igual a nRT, aparece T sozinho. Então, obrigatoriamente tem que estar em Kelvin, tá? Bom, isso aqui é apenas uma introdução, né? Lembrando a diferença entre calor e temperatura, tá? O calor, ele afeta a temperatura, pode afetar ou não, né? E pode aumentar, e se o corpo ceder, ele pode diminuir a temperatura, né? E se ele receber, ele pode aumentar a temperatura. Bom, vamos lá. Então é importante falar sobre os tipos de calor, né? Nós temos o calor sensível, que depende da massa, esse calor específico sensível e a variação da temperatura. Vamos supor, nós temos lá um copo, né? E só estamos querendo analisar a água que está dentro desse copo, dessa jarra, né? E aqui nós temos uma massa de 200 gramas, certo? E eu quero saber se esse copo tem uma temperatura inicial, esse copo com água, desprezando o copo, né? Só contando a água. Tem uma temperatura inicial de 30 graus Celsius. Eu quero saber quanto será a temperatura final se receber um calor de
400 calorias, né? E daí, esse C, que é o calor específico sensível, que é aquela grandeza que mede a quantidade de calor necessária para que uma determinada massa possa ter uma variação de temperatura, né? Da água, nós sabemos que é 1 caloria por grau Celsius, né? Pois bem, então vamos lá para a equação, que é 400, a massa é 200, o calor específico sensível é 1, e a variação de temperatura ainda não sei, né? Então 400, que é igual a 200 vezes ΔT, variação da temperatura, então vai ser 400 dividido por 200, ΔT é igual a 2 graus Celsius. Veja bem, então de 30 teve uma variação positiva de 2, né? Então a temperatura final vai ser de 32 graus Celsius. Por que ela é chamada de calor sensível, né? Essa equação aqui ela é denominada calor sensível. Porque a temperatura ela é sensibilizada. Então, de 30 graus Celsius foi sensibilizado a ponto de chegar a 32. E nós temos que ter em mente o conhecimento das temperaturas de fusão e de ebulição, né? Então, nós sabemos que a água, a temperatura de fusão da água, ela é 0 graus Celsius e a temperatura de ebulição é igual a 100. Nós sabemos que essa energia não é suficiente para que ocorra alguma mudança de fase, tá? Então, por isso, nós falamos que é um calor sensível. Então, sensibilizou de 30 graus Celsius e foi para 32, tá? Bom, agora vamos para o calor latente, né? O calor latente, também representado pela letra Q, é a massa vezes L, né? Esse L é um calor específico latente, né? E para cada mudança de fase tem um valor diferente. O de fusão é diferente de sublimação, que é diferente de evaporação, por exemplo, tá? Bom, o que é importante lembrar? Que as substâncias, elas possuem patamares, né? Então, por exemplo, vou colocar aqui uma pedra de gelo, né? No estado sólido. Eu tirei uma pedra de gelo do freezer. Ele começa lá, quer usar uma outra cor? Ele começa, eu tiro de lá, está no estado sólido, está menos 20 graus Celsius, por exemplo. Daí ele começa a receber calor e ele continua no estado sólido, até chegar no 0 graus Celsius. Quando chega no 0 graus Celsius, o que acontece? Esse sólido, ele começa a derreter. Então, eu vou ter um sólido mais líquido. Depois que todo sólido transformar em líquido, daí sim ele sai dessa temperatura latente, né? Que é esse platô que nós temos aqui, que é para substâncias simples, né? No caso, não teria uma mudança de temperatura. Por isso que é chamado de calor latente. Então, aqui nessa região ocorre o calor latente. Tá certo? E vamos continuar o gráfico, né? Vamos aumentar aqui. E continuar aquecendo, depois que tudo sólido transformou em líquido, ele continua subindo a ponto de chegar num outro platô, né? Que é de 100 graus Celsius. Isso que eu estou fazendo é para a água. Cada substância tem os seus valores, né? E quando chega aqui, nós sabemos que é líquido, né? E quando chega aqui em 100, ele também tem um platô, que é da transformação do líquido mais vapor, que é quando começa a ferver a panela, né? Grosso modo falando. O que acontece? Enquanto todo líquido não transformar em vapor,
não vai aumentar essa temperatura, né? Na pressão que nós conhecemos, né? Então, vamos lá. Então, aqui seria, então, estado de vapor. A diferença entre vapor e gasoso é que o vapor ele é um processo reversível. Tá? E o estado gasoso é aquela etapa que é irreversível. Então pense assim, que nós temos a água até um certo limite de pressão e ainda da própria temperatura, essas gotículas elas poderiam se condensar. Dependendo da quantidade de energia que eu colocar dentro desse sistema com esse vapor pode se transformar num gás e ele não ter mais uma colisão entre essas moléculas ou partículas, tá certo? E daí aqui nós teríamos uma temperatura superior. Então, quando que eu vou usar o calor latente? Apenas, unicamente nesses intervalos, certo? Apenas nesses intervalos. Bom, vamos colocar aqui um exemplo, né? Vamos supor, eu quero saber, foi oferecido 1.600 calorias para 80 gramas, 80 não, vou colocar 800 gramas de gelo. Nós sabemos que o calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama, certo? Então vamos lá, com 1.600 calorias, quanto de gelo eu consigo derreter? Né? Essa é a pergunta. Então, o calor vai ser 1.600, que é o que eu ofereci. A massa é o que eu quero descobrir, quanto de gelo pode ser derretido. Embora eu tenha colocado 800 aqui, eu não sei se esse calor é suficiente para derreter esses 800. Pode de repente passar ou pode faltar. E aqui, 80. M é igual a 1.600 dividido por 80. M vai ser de 20 gramas. Olha que interessante. Então, daqueles 800 gramas de gelo, apenas 20 gramas derreteu. Então, 720 gramas 780 gramas permanecerá no estado sólido, né? Enquanto 20 gramas já passou para o estado líquido. Quer dizer, a temperatura final desse sistema vai ser 0 graus, porque não derreteu totalmente, né? Bom, aqui é apenas uma revisão, tá, pessoal? Só para a gente refrescar um pouco e lembrar o que foi a nossa primeira parte lá da transferência de calor em massa, beleza? Bom, uma outra grandeza muito importante na transferência de calor em massa é a potência. E a potência nós representamos por um Q pinguinho em cima, tá? Esse Q pinguinho em cima vai significar que nós temos uma variação de calor, ou um calor, né, recebido, já que o calor é uma energia em trânsito, às vezes a gente nem acaba colocando esse delta antes, né, porque se ele já está em trânsito, quer dizer que já está sofrendo uma variação, já está recebendo um calor, né, ou está saindo um calor. Mas eu vou colocar delta aqui, beleza? É delta Q sobre delta T. Então seria a variação da energia na forma de calor pela variação de tempo, né? E no Sistema Internacional de Unidades, uma vez em que a energia é dada em joule e o tempo é dado em segundo, vamos lembrar que joule por segundo é igual a watt, né? Então, nós temos aqui, mas também tem uma unidade bastante utilizada que é calorias por segundo, né? Calorias por minuto e assim por diante, tá? No Sistema Internacional de Unidades a gente usa o watt. Por exemplo, nós sabemos que um copo d'água estava a 20 graus Celsius, né? A massa dele é de 200 gramas
né? Vamos só considerar a água, tá? Desconsiderar o copo. E de repente eu coloquei dentro do micro-ondas, eu percebi que em 10 segundos a temperatura de 20 ela foi para 50 graus Celsius, né? E eu quero saber qual é a potência. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, Q é um calor sensível, né? É mc delta T. Então o calor, a massa é 200, o calor da água é 1, a variação de temperatura de 20 para 50 é 30. Então o calor em calorias, né? Porque todas essas unidades aqui estão em grama e graus Celsius e caloria, né? Então vai ser 2 vezes 3, 6, 1, 2, 3, 6.000 calorias. Vamos lembrar que uma caloria é igual aproximadamente a 4 joules, né? É 4,19, mas para efeitos aqui da aula, vou aproximar para 4, tá? Mas nos exercícios vocês colocam 4,19. Então, multiplicando 6.000 por 4, vai dar 24.000 joules, certo? Agora eu tenho o valor no Sistema Internacional de Unidades. Então vamos lá? Então a potência desse micro-ondas é de, vamos lá, 24.000, que é a variação de calor recebido, né? E é por 10 segundos. Então cancela, cancela. Então a potência vai ser de 2.400 watts ou 2,4 kW, que também é uma unidade bastante utilizada, né? Utilizar o quilowatt, megawatt, certo? Então bastante fácil. E da mesma forma eu poderia falar também do calor latente, né? Ou do calor de combustão, que são bem parecidos, tá? Conversar um pouco sobre o calor de combustão, né? O calor de combustão também é M vezes L, né? Opa, aqui não é ainda. Só o Q. Q, que é igual a M vezes L. Por exemplo, eu sei que um determinado combustível libera 30 milhões de joule por quilograma, né? Vamos supor que ele tem esse poder calorífico, né? Então L é o poder calorífico no caso da combustão. Então a massa, eu quero saber quanto de massa é necessário para liberar uma energia, por exemplo, daquela que foi necessária para aquecer a água lá no micro-ondas, né? do exercício anterior, né? Então olha lá, a energia, né, que é o calor, foi de 24.000 joules, né? Então vamos lá? Então quanto que eu precisaria desse combustível para poder aquecer aquela água, por exemplo? Né, se esse combustível tem 30 milhões de joule por quilograma. Então vamos lá, Q é 24.000, né? A massa que eu quero descobrir, e o L é esse 30 milhões. Melhoramos, né? Aqui eu posso colocar 24 vezes 10 a terceira. Aqui eu posso colocar 30 vezes 10 a sexta. A massa vai ser então de 24 vezes 10 a terceira por 30 vezes 10 a sexta. M é igual, né? 24 dividido por 30 é 24 dividido por 3 dá 8, por 30, 0,8. 10 a terceira, 10 a sexta, vai dar 10 a menos 3 quilograma. Não está em notação científica, né? Mas esse 10 a menos 3, eu posso colocar como dividido por 1000, né?
e eu poderia deixar aqui como a massa igual a 0,8 gramas. Então só precisaria de 0,8 gramas desse combustível para fazer um aquecimento da água, né? Do exercício, do exemplo anterior. Tá? Agora, uma outra coisa que acontece bastante é como utilizar a potência, né, nas equações. Então, por exemplo, a gente tem lá o Q, que é igual a M vezes C delta T. E nós temos também Q, que é igual a M vezes L. Né? E às vezes você tem que fazer duas etapas para poder calcular alguma coisa. E agora eu vou ensinar para vocês uns macetes que usam um princípio do cálculo mesmo, né? Então, aplicar as diferenciais nos dois membros da equação. Então, vamos lembrar lá do seguinte. Primeiro, nós temos, do mesmo jeito nós temos o Q pontinho, que é o Q delta Q sobre delta T, nós temos o M pontinho, que é a vazão mássica, né? Que é delta M sobre delta T. E nós temos também a vazão, que é delta V sobre delta T. Então, vocês percebem a analogia que tem entre essas três grandezas? É importante a gente observar aqui, certo? Então, toda vez que eu uso pontinho, eu estou fazendo uma diferencial com o T, né? Então, aqui é a mesma coisa, né? Claro que eu não vou aplicar nem limite aqui, mas seria como se fosse o limite de Q para delta T quando tende a zero. Aqui também, limite de M quando delta T tende a zero, o limite de V, né, que é o volume, quando o delta T tende a zero, né? Enfim, é importante lembrar disso. Por que que eu falo? Porque em transferência de calor e massa nós trabalhamos muito, não somente com sistemas em que o fluido está parado, mas sim quando o fluido está em movimento, né? Ou quando a massa também está em movimento, né? A nossa disciplina trabalha tanto na transferência de calor e massa, e a massa tanto vai fazer qualquer estado físico da matéria. Então veja bem, quando nós temos Q, que é igual a M vezes C vezes delta T, se eu colocar um pinguinho aqui e um pinguinho aqui, e só pode um pinguinho em cada incógnita, né? Olha o que eu tenho aqui, isso aqui já transformou para mim em potência. Né? E aqui para mim transformou em fluxo mássico. Então já tem uma outra equação, eu consegui enxergar essa equação aqui dentro. Né? Uma outra coisa é no próprio calor específico, no calor latente. Né? Então vamos supor, a hora que acontece eu posso colocar um pinguinho aqui, isso transformou potência, e eu coloco um pinguinho aqui, agora transformou em fluxo mássico, né? Então olha para vocês verem. Beleza? E a gente vai acabar usando muito isso, porque lembra lá do caso da gasolina, né? A gasolina ela tem uma vazão de queima, né? Quando está no carro. Eu sei que ela é gotejada, né? Ela não é assim um fluxo contínuo, mas ela tem uma periodicidade que a gente pode usar, que está caindo um tanto de massa por segundo ali dentro daquele motor, né? E está liberando uma certa queima também, tá? E do mesmo jeito, também a gente lembra da equação da densidade, né? Lembra lá da densidade? A densidade é a massa sobre o volume. E o que a gente pode fazer? Rearranjando aqui, massa é igual a ρ vezes o volume. Né? Então, se eu tenho que massa é igual a ρ vezes o volume, olha que interessante, eu posso colocar uma diferencial no M e uma diferencial no V, agora passou a ser fluxo mássico, e aqui passou a ser fluxo volumétrico, né? Ou seja, a vazão. E eu posso também usar essa equação aqui, é uma outra equação, né? Imaginando que o meu sistema está em fluxo, né? E vai ser bastante utilizado, por quê? Inclusive nessas equações, no lugar do M pontinho, eu posso colocar ρ, V pontinho, né? Ficaria assim lá a primeira, que é igual a ρ, V pontinho, vezes C, delta
T, né, de temperatura, então, essa equação equivale exatamente a essa. Ou, até mesmo nessa outra, né, no lugar do M eu vou colocar ρ, V pontinho, né? E daí aqui eu acabo tendo essa outra equação que equivale a essa. Certo? Bom, a primeira etapa da revisão é essa. Espero que vocês tenham lembrado. E depois nós vamos ter um segundo e talvez até um terceiro vídeo de revisão. O texto está também lá no Moodle e vocês podem acessar a qualquer momento. Tá? Um abraço, até o próximo vídeo.